conversar agora com Adriana Ferreira, doutora em Governança e Sucessão no Agronegócio, mestra em Desenvolvimento de Líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especializada em coaching. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Ai, tudo bem, né? Uma chuvinha boa. Bom, tá bom demais. Pena essas notícias aí, né? Que afetam o agro. Infelizmente, o Brasil está passando assim por um momento muito complicado, Sim. muito delicado. Política, social, econômica, moral, ética e tantas outras mais. E agora tem que entrar no eixo. Ou entra no eixo ou Sim. acaba de afundar, né? Sim. Então todo mundo acha que tem o direito de fazer o que acha que bem entende, né? Eu acho que é uma grande oportunidade nós começarmos a repensar sobre alguns valores, né, Antônio? E um deles é comunicação nos conflitos. Exatamente. Olha só, a comunicação ela é tão importante, ela tem que ser tão clara, tão específica, que talvez se nós tivéssemos pessoas mais bem treinadas para dar notícias, para falar, você conseguiria menos impacto negativo em todas as relações e conseguiria resolver melhor os problemas. O que é isso? Isso é uma rede conversacional saudável. Pessoas que realmente falam com clareza, com objetividade, transparência e conseguem repassar o seu recado de uma forma muito sucinta. Pois é, mas para isso nós temos que ter uma rede de conversas, uma rede de conversa franca, objetiva, clara, dentro de um planejamento e dentro de uma gestão já pré-definida. Sim. Coisa que nós não temos no nosso país. Exatamente. Quer dizer, hoje o nosso país ele não tem essa rede de conversa. O que nós temos é essa fofocaiada, esses boatos que vêm acontecendo, que acabam virando verdades. Sim. Porque uma mentira repetida muitas vezes, ela torna-se uma verdade. Ela é uma verdade, Ela né? é uma verdade. Agora, Antônio, uma rede de conversação saudável, ela exige que as pessoas, antes de mais nada, estejam preparadas para dizer da forma correta. Que é uma rede de conversa. Que é uma rede de conversa. Uhum. E o que é ser correto? É ter congruência. Se você olhar os jornais, em alguns momentos, alguns entrevistados, você vê pela postura corporal que ele está muito incomodado com o que está falando. Então, é sinal que algo internamente não está congruente. Ou a notícia ou o valor com aquela pessoa. Construir redes conversacionais saudáveis exige, primeiro, um preparo das pessoas para que elas falem de forma transparente. Segundo, que elas criem congruência. E congruência entra em algo que nós temos falado repetidamente. Ser congruente com os seus valores. Fazer o correto. De uma forma simples, fazer a forma correta, da forma correta. O que a gente observa é que para a maioria dos políticos brasileiros, para a maioria dos brasileiros, fazer o correto é muito complicado. É mais certo você criar jeito, criar né? um jeitinho brasileiro. Não tá, infelizmente ou felizmente, eles vão ter que entender que mudaram as expectativas da sociedade. Ou eles farão de uma forma correta, ou a sociedade vai dizer em algum momento, e pode ser no voto, que ela não deseja mais essa rede que está contaminada. Né? As pessoas esperam uma comunicação e comunicação você treina, você fala de forma correta e especialmente você fala daquilo que você acredita. E as pessoas que não estão levando para essa direção, elas vão ficar fora do mercado, seja político, econômico, empresarial, elas ficarão. Doutora Adriana, vamos para o intervalo e depois nós vamos comentar sobre conforto e desconforto. É um minuto só. Sim. Eu estou de volta conversando com a doutora Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre comunicação nos conflitos. E nós vamos falar agora sobre conforto e desconforto. Infelizmente, no país, nós estamos mais para desconforto do que para conforto. Até talvez 2, 3 anos atrás, muita gente estava na base do conforto, né? Uhum. E agora, com uma série de denúncias, esse disco parece que virou de lado e o desconforto também está incomodando muita gente que está lutando para poder fazer com que as coisas
aconteçam, né? de forma diferente. É mais ou menos por aí? Sim. A gente até fala que nas redes conversacionais, né, elas geram algum desconforto no primeiro momento, porque nós temos que reaprender a falar. Então, olha só, uma dica. Também, né? E a ouvir também. É essencial, não é, Antônio? Então, umas dicas. Ao contrário de você dizer, isto me deixa chateado, com raiva, diga, né? Isso me deixa desconfortável. Muda um pouco, não muda? Se você diz algo e eu falo, olha, em vez de falar isso me deixa com raiva, Antônio, eu vou dizer, isso me deixa desconfortável. Você preparou o material, né? Sim, sim. Então, é mais ou menos aquilo ali? Exatamente. Olha, são algumas dicas na sucessão, no processo de uma rede conversacional com a família. Troque, usar adequado e inadequado por certo ou errado. Confortável ou desconfortável, quando alguém apresentar uma ideia para você e você não se sentir confortável, porque a sua verdade não é a verdade de todo mundo, né? Outro, neste contexto, especifique. Por exemplo, tem reunião de pais e filhos nas empresas que eles falam assim, você é sempre desorganizado. Não, diga, neste contexto aqui da empresa, administrativamente, você está desorganizado. Então, numa rede conversacional, você realmente tem, se você trocar algumas palavras, já vai auxiliar para que aquela rede se torne mais saudável. A palavra, dependendo do jeito que você coloca, ela pode mais complicado que facilitar. Exatamente. E quando ela magoa e ela atinge valores, Antônio, não tem outra forma. A pessoa vai reagir com agressividade. Aí que vem o desconforto, né? Exatamente. O desconforto vem daí. Desse momento em que as pessoas se comunicam e elas realmente levam para o outro dor, raiva, desconforto, ausência de valores. É verdade. Então, esse é o cuidado. Na sucessão, então, que a conversa familiar muitas vezes acontece na mesa do café, na mesa do almoço, tem que se tomar muito cuidado com o que é dito. A fala é gerativa. Todas as vezes que você fala, você gera alguma ação. A grande questão é ter a consciência do que eu falo. E às vezes as pessoas não têm. E um dos pontos que você está falando aí, eu estou observando, é que geralmente a conversa de pai com filho, mãe com filho, ou filho com mãe, geralmente parte mais para a ignorância do que para um palavreado mais adequado. Mais adequado, né? Até porque o contexto familiar gera uma intimidade muito grande. E às vezes isso é confundido com uma permissibilidade de ofensa. Isso não deve acontecer. Na sucessão, nós estamos vendo algumas empresas com uma sucessão muito bem direcionada, conduzida, e a rede conversacional é excelente. Então, o que a gente percebe é que as famílias devem, primeiro, se preparar do como comunicar-se, para depois pensar na sucessão. O processo de comunicação adequada, ele precede a sucessão e ele determina se ela pode ou não ser bem-sucedida. Quanto melhor o processo de comunicação, melhor a sucessão. Interessante isso, né? Claro. Porque o impacto é direto na tomada de decisão. Então, uma conversa bem desenvolvida, sem ofensa a valores, sem ofensa às pessoas, provavelmente conduz à sucessão no decorrer, seja na implantação da governança, seja na parte jurídica, para um resultado mais positivo, onde as pessoas não estarão brigadas. E não é só na empresa, Antônio. Quando a comunicação, essa rede conversacional é saudável, a família resiste ao processo sucessório. É verdade, sem sombra de dúvidas. É verdade mesmo. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, obrigado pela participação sua aqui no nosso programa. E até o próximo. Obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Às vezes, o melhor meio de convencer alguém que está errado é deixá-lo seguir o seu caminho. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.